Graças a Deus, igreja, amém? Alegria de estar na casa do Senhor, alegria de servir ao Senhor, alegria de servir a este Deus. Hoje tivemos um dia dedicado a Deus, um dia dedicado à obra de Deus, um dia em que nós fizemos coisas para o Senhor, mas eu digo que muito mais Ele fez por nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, amém? Segundo Crônicas 7, 14. O tema desta mensagem é avivamento real para a igreja contemporânea, amém? Eu gostaria, enquanto os irmãos procuram, no final do culto eu gostaria de dar uma palavra para os homens, todos os homens que estão na igreja, que fazem parte dessa igreja, estão convidados a se reunirem aqui na frente rapidamente para nós passarmos alguns pontos aos irmãos, amém? Após o culto eu gostaria de falar com todos os homens, não vão embora, sentem aqui na frente, vamos conversar assuntos importantes. Segundo Crônicas 7:14, avivamento real para a igreja contemporânea. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Queridos, Deus, aqui nesta passagem, aqui neste contexto em que está inserida essa passagem, o rei Salomão, filho de Davi, dando continuidade à obra de seu pai, ele começa e ele conclui a construção do templo do Senhor, da casa do Senhor. Algo que estava no coração do seu pai, ali o filho dele, Salomão, ele continuou a obra de seu pai. E ali ele construiu ali o templo do Senhor com o que havia de melhor naqueles tempos. E ali diz que Deus se agradou daquela obra de Salomão. E Deus preencheu aquela casa com sua glória. E ali consumiu o holocausto que foi oferecido a ele. E ali houve a grande manifestação da bênção e da glória do Senhor naqueles dias. O povo estava comovido. O povo estava ali com o coração em Deus, com o coração na obra do Senhor. E ali Deus disse essa palavra a Salomão. O livro de Crônicas, ele relata a história dos reis. O primeiro livro de Crônicas, ele relata a história de Davi ali. E o livro de segundo Crônicas, relata de Salomão e outros reis. Reis que serviram ao Senhor com sinceridade, com alegria. E outros reis que foram terrivelmente maus aos olhos do Senhor. Idólatras, profanos, homens cruéis, assassinos, reis que eram para servir a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, mas eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E este livro conta as glórias e conta as vergonhas também destes reis. E fala sobre a questão do povo não continuar no caminho correto, no caminho reto de Deus. E por causa disso que a iniquidade do povo foi tamanha, que o povo foi tirado de sua terra e foi levado para o exílio ali, cativo, de povo que não servia a Deus, de povo pecador. 2 exílios, assírio e babilônico, o povo de Israel sofreu. O segundo babilônico, a qual o povo de Judá foi levado cativo. Então nós vemos que Deus, ele revela a Salomão. Quando Deus fala esta palavra a Salomão, ele está falando em uma hipótese. Ele está revelando uma profecia a Salomão. Porque Salomão foi um rei que serviu ao Senhor. Mas depois de Salomão, os seus herdeiros, a sua descendência, alguns outros reis ali não perseveraram no caminho de Deus e eles fizeram o que era mal. Então Deus falou: se o povo um dia se encontrar em maldade e iniquidade, e sobre este povo vir o meu juízo, se este povo se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus já estava revelando que o povo entraria em pecado, mas se esse povo se arrependesse, Deus voltaria e ali daria a bênção para o seu povo. O que nós chamamos disso, quando o povo está em erro, quando o povo está em pecado, quando o povo pratica más obras, e esse povo se volta para Deus, deixando os seus maus costumes, deixando o seu pecado, deixando a sua iniquidade de lado, nós falamos que existe um avivamento no meio do povo. Mas o que é um avivamento? O que nós compreendemos como avivamento? Na igreja, hoje nós falamos que nós temos que ser avivados, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E nós temos uma visão limitada de que avivamento é falar em línguas estranhas, que avivamento é você curar, que avivamento é você dar glórias e glórias a Deus num culto. Mas isso são apenas algumas manifestações de um avivamento. O avivamento é algo mais profundo, é algo mais completo na vida do ser humano. Uma pessoa que é avivada, ela é envolvida pela pessoa do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo é a pessoa ser mergulhada no universo do Espírito Santo, a pessoa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque batismo é imersão, então se a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela é imersa no mundo, na esfera espiritual do Espírito Santo, e ali ela produz frutos bons, frutos de arrependimento, e ali ela recebe os dons espirituais de Deus. Uma pessoa avivada é uma pessoa que ama. Um avivamento real na igreja é quando a igreja se comove e se condói do pecador que está lá fora, está indo para o inferno, e ali prega o evangelho e tenta levar as boas novas para as pessoas lá fora. É quando a pessoa vê alguém sofrendo, alguma pessoa passando fome, a igreja faz alguma mobilização para sanar o problema daquela vida. Avivamento é quando a igreja começa a exalar Cristo, o bom perfume de Cristo. Olhando por esta ótica, será que a nossa igreja, as nossas igrejas são avivadas? Ou será que nós precisamos de um avivamento real? Nós precisamos de um avivamento genuíno? Ou será que nós precisamos parar de falar que movimentos carismáticos no meio da igreja, isso é avivamento? Dentro da igreja, profetiza, fala em línguas, prega a palavra, mas quando chega lá fora, não está com nada. Parece que só funciona dentro da igreja, mas quando nós vemos a história da igreja ao longo, desde o seu início, com os apóstolos, com os discípulos, com a igreja primitiva, grandes coisas aconteciam no mundo lá, e o mundo ficava chocado, e era por isso que a igreja era perseguida, porque a igreja pregava e fazia coisas que o coração do ímpio, o coração do incrédulo não entende, não compreende. Mas a igreja continuava pregando e grandes coisas Deus fazia e havia milhares de conversões. Nós precisamos ganhar almas, nós precisamos levar salvação às vidas, nós precisamos ser avivados, nós precisamos exalar santidade, porque quando existe um avivamento genuíno, a sociedade em que a igreja está inserida, ela é modificada. O mundo lá fora, nas redondezas onde essa igreja está, as pessoas mudam, porque muitas vão vir a Cristo, porque muitas vão influenciar outras pessoas, e Cristo vai influenciar a sociedade. Quando, por exemplo, neste texto que nós lemos, Deus estava agindo diretamente na sociedade, porque era uma sociedade receptiva à palavra de Deus. Hoje, quando nós vamos pregar lá fora, uma resistência muito grande. Quando eu e você vamos falar de Jesus, as pessoas não querem ouvir. Talvez seja porque eu e você estamos em falha. Estamos com uma vida não muito correta diante de Deus. Mas não desanime. Deus é o Deus da solução. Existe uma saída, existe um caminho para eu e você mudarmos a nossa postura, mudarmos a nossa atitude, mudarmos a nossa vida. Vamos ver os passos para que nós, a igreja contemporânea, porque a igreja somos nós, para nós termos um avivamento real, um avivamento de Deus, um avivamento de poder, um avivamento que vem do trono da glória de Deus. Amém? O primeiro passo é, se o meu povo, Deus ele tem um povo separado, Deus tem um povo nesta terra,
Existem pessoas que não pertencem à fé evangélica e elas pensam que Deus é bom e que Deus ama todas as pessoas e que Deus é igual para todos e Deus é o Deus de todas as pessoas, porque afinal Ele é bom. Mas as Escrituras nos falam que Deus tem um povo escolhido, um povo separado. No Antigo Testamento era o povo de Israel. E no Novo Testamento, este povo de Israel rejeitou o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E esta bênção foi dada a todos os povos. E hoje o povo escolhido de Deus se chama Igreja Cristã, Igreja de Cristo. Não existe avivamento fora da Igreja de Cristo. Será que existe? Hoje as coisas estão tão relativas. A religião está tão sem parâmetros de certo e de errado, e que nós ouvimos falar de avivamentos carismáticos em outra religião, também dita cristã. Mas será que tudo que se fala de Cristo é de Cristo? Será que a idolatria, será que as más práticas permitem a Deus avivarem este povo? Eu digo para você o que eu creio: só existe avivamento real para o povo de Deus. E o povo de Deus é aquele que segue os mandamentos de Cristo, é aquele que aceita e serve unicamente a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se as pessoas clamam a outros deuses, se as pessoas atribuem a outros santos, divindades, deidades, esculturas e imagens feitas por mãos humanas, e dizem que servem a Deus, a Bíblia condena tudo isso. E justamente nesse texto em qual nós lemos, uma da prática amada do povo de Israel era a idolatria. Eles levantavam altos, que eram imagens, esculturas a Baal, levantavam nos altos, nos montes ali, altares de adoração a Baal. E Deus odeia a idolatria, porque a idolatria atribui a outra deidade, a outro Deus falso, a criação, a salvação do homem, o perdão de pecados, a solução do vazio do homem a outras pessoas. Mas Deus, que é justo e santo, Ele requer que as pessoas reconheçam Ele como o único Deus, como o único Senhor. Então, o avivamento de Deus, a vida de Deus, avivamento é dar vida, é reavivar, só é para quem é povo de Deus. E nós temos que compreender isso, porque hoje a relatividade das verdades, a relatividade das coisas, tem tirado esta questão. Tudo é de Deus, tudo que fala de Jesus é Jesus, tudo que fala de Deus, será que é de Deus? Pessoas que estão fazendo alianças com o mundo, isso não existe, a gente é separado, a gente é de Deus. Nós somos povo de Deus. Quem não tomou esta atitude ainda diante de Deus, de reconhecer o seu Filho amado Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia fala que esta pessoa é inimiga de Deus. E ela ainda está morta em seus pecados e delitos. Por isso há a necessidade de evangelizarmos e pregarmos o Jesus que salva, o Jesus crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia para levar vidas ao céu e tirá-las das mãos de Satanás e do inferno. O segundo passo é que se chama pelo meu nome. O povo de Deus é chamado pelo nome do Senhor. Existe um grupo de pessoas na sociedade que servem a Jesus. Por exemplo, nós somos cristãos porque nós servimos a Cristo. Então, nós levamos o nome de cristãos, que se refere ao nome de Jesus Cristo. Os israelitas vêm do nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. El é o nome de Deus no hebraico. Então, quando você, por exemplo, vê Miguel, é aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Você tem Gabriel, você tem Daniel. Todos esses nomes que terminam com El
levam algum significado acerca de Deus, porque Deus em hebraico é El, Israel é aquele que luta como Deus. Então os israelitas tinham no seu próprio nome a menção do nome do Senhor Deus. Quando nós temos um filho, geralmente tem alguns filhos que têm o nome de seu pai, e nós chamamos de Júnior. Se tem o Daniel, e esse de Daniel tem algum filho, pode também se chamar de Daniel Filho. E às vezes tem o Daniel Neto, que é em menção ao avô. E nós percebemos a ligação do filho com o seu pai. Quando o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, nós temos que mostrar em nossas vidas algo visível que nos conecte a Jesus Cristo, que nos conecte a Deus Pai. Será que na minha vida e na sua vida as pessoas têm visto Deus? Será que na minha e na sua vida as pessoas têm visto Jesus Cristo? Será que nós temos visto, temos exibido, temos mostrado, através das nossas vidas, o chamado de Deus, o nome de Deus? Será que nós somos chamados pelo o nome do Senhor? Será que nós fazemos esta ligação ao nome de Deus? Nós vemos que quando Jesus Cristo teve ali um encontro com aquele gadareno, aquele endemoniado que era possuído por uma legião, aqueles demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Até os demônios conheceram que Jesus tinha a conexão com o Pai. Por isso fizeram a conexão de Jesus Cristo com o Deus eterno e poderoso. Até os inimigos nossos, aquelas pessoas que nos odeiam, elas têm que reconhecer Deus na minha e na sua vida. Se eles falarem para mim, para você: lá vai aquele crente que vai para a igreja, aquele que fala que é servo de Deus, você está no caminho certo. Você está no caminho correto, porque você tem a marca de Deus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Segura aí que vai apertar mais um pouco para mim e para você. Terceiro passo: se humilhar. Para vir ao avivamento sobre a igreja, para vir ao avivamento sobre o povo de Deus, é necessário se humilhar. Humilhar, nesse texto, vem do hebraico kaná, que tem um significado de dobrar o joelho, sujeição. É tudo que a gente precisa hoje, que eu acho que ficou bem claro essa questão de dobrar o joelho, sujeitar, é se humilhar diante de Deus, é se prostrar. É necessário reconhecer os próprios defeitos, se despir de todo o orgulho e timidez. Para haver humilhação é necessário nós abrirmos o coração diante de Deus e reconhecer nossas falhas diante dEle. Hoje nós sofremos de uma perfeição, algo que nós não confessamos mais os nossos pecados, os nossos delitos diante de Deus, e parece que nós estamos totalmente certos. Mas a verdade é que quando nós olhamos e analisamos a igreja de hoje, essa igreja está com muito mais problemas do que a igreja de 10, 20 anos atrás. A diferença é que a igreja de hoje está mais soberba. A igreja de hoje não quer mais reconhecer os seus erros. A igreja de hoje quer sentar em cima das coisas erradas. Quer colocar tudo embaixo do tapete. E os homens não confessam mais os seus pecados. As pessoas não pedem mais perdão a Deus e muito menos aos homens, aos seus irmãos na igreja. Para que haja um avivamento, é necessário nós colocarmos diante de Deus as nossas mazelas. É necessário ter uma sinceridade diante do Pai muito grande. Mas eu digo para você que se você começar a fazer isso, você vai fazer algo que não é difícil, porque se você não fizer, se você não confessar, se você não colocar diante de Deus, não muda nada, porque Deus já sabe tudo aquilo que eu e você fazemos. Então é um ato de você colocar diante de Deus algo que Ele já sabe, mas Ele está esperando você reconhecer e você admitir essa sua fraqueza. Mas eu sou líder. Eu não vou na frente quando o pregador pede, porque afinal eu sou líder. Se eu for, eu vou ficar envergonhado. Deus não está nem aí se você é líder. Deus está preocupado se você tem algum cargo, se você tem alguma posição. Deus está preocupado com a sua alma, com a sua saúde espiritual.
Quando fala de humilhação, é você vencer todo o seu ego, é você vencer todo o seu orgulho. Mas eu sou pastor, eu errei, mas eu não posso, eu tenho que ficar aqui doente, eu tenho que ficar aqui na minha. Eu sou missionário, eu sou diácono, eu não posso expor a minha fraqueza diante da igreja, num culto onde que se faz um apelo para que pessoas consertem as suas vidas. Isso está errado, irmãos. Isso está totalmente errado, este pensamento. Está errado pela pessoa se sentir constrangida dessa forma. E se a igreja julgar a pessoa que vem quando está necessitada desta forma também, a igreja também está numa postura errada. Porque todos nós somos pecadores. O que nos faz diferentes do mundo é que nós temos a consciência de pecado e pedimos perdão. Mas o mundo peca e não tem essa visão, não tem este peso, essa consciência, convicção de pecado. O próprio apóstolo Paulo, quando foi chegando ali na sua tenridade de ministério, ali próximo de sua morte, ele até diz que miserável pecador que eu sou. Se o apóstolo Paulo disse isso, quem mais? O que diremos de nós? Mas hoje nós queremos super pregadores, nós queremos super pastores, nós queremos pessoas idôneas, 100% que são fortalezas, mas quando nós temos visto, pela experiência que já temos, quando essas pessoas caem, quando é mostrado esta falha, este defeito, já é algo muito grande ali, as complicações, os pecados, as vergonhas da pessoa, porque nós queremos pessoas 100%, mas são pessoas são falhas, mas Deus não é falha, e Jesus não foi falha, por isso que o sacrifício dele foi perfeito, porque ele veio para salvar pecadores, ele não veio para salvar pessoas que já não precisavam dele, já eram perfeitas. Para haver avivamento é necessária humilhação. Glória a Deus. O quarto passo é orar. Oração. A oração é o veículo no qual nós apresentamos diante de Deus a nossa humilhação. Onde nós apresentamos diante de Deus a contrição dos nossos corações. Onde nós apresentamos diante de Deus as nossas petições. É o veículo que nós chegamos ao trono de Deus, e é a forma de nós nos comunicarmos com Ele. Nós falamos com Deus através da oração. Sem oração não há avivamento. Isto é impossível, porque no próprio dia de Pentecostes ali, em Atos 1,14, um pouco antes do acontecimento, diz que os discípulos de Cristo estavam unânimes em orações e súplicas. Então eles estavam orando, eles estavam ali clamando a Deus. E Deus derramou do seu poder sobre eles por causa que eles estavam ali reunidos em oração e havia promessa. A oração não é um ato mecânico, não é um ato que nós fazemos baseados em vãs repetições, em rezas aqui no Brasil, nós dizemos. Que a pessoa fica repetindo aquela oração, aquela coisa ali. O próprio Jesus nos disse para nós não fazermos isso. Em Mateus 6, versículo 7. Para nós não ficarmos em vãs repetições. A oração é algo que nós devemos praticar, que nós devemos fazer todos os dias. Não é algo que nós devemos... Eu basicamente não estipulo um tempo. Eu estipulo uma sinceridade, uma necessidade diante de Deus. Nós devemos apresentar nossa família, nós devemos apresentar nossa vida, nós devemos agradecer a Deus, nós devemos colocar todas as nossas coisas diante de Deus, porque é desta forma que nós adquirimos intimidade com o Pai. É através da oração. Como está a nossa vida de oração? Temos orado todos os dias, temos clamado a Deus, nós temos orado a Deus, clamado a Deus todos os dias. Temos buscado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ou será que nós fazemos aquela oração rapidinha de manhã e à noite para dormir e não temos
disponibilizado tempo para buscar a face de Deus, para orar a Deus. Se até Jesus Cristo orou, sendo Deus, quem dirá de nós pecadores, se nós não necessitamos de oração, se nós não necessitamos de uma busca, se nós não necessitamos de praticar isto? Quando nós oramos, a nossa vida espiritual, ela cresce. Quando nós oramos, a nossa vida espiritual, ela chega a patamares muito altos. A igreja precisa orar mais. Essa questão de problemas, mundanismos, pecados que a igreja tem sofrido, corrupção, é falta de oração, é falta de joelho no chão, é falta de humilhação diante de Deus, é falta de contrição diante de Deus. E nós precisamos mudar isto. O quinto passo é buscar a minha face. Buscar a face de Deus é buscar a sua presença, a sua vida. Aprender mais dele, é prover tempo para suas coisas e obra. É orar, ler a palavra, meditar, cantar louvores, pregar o evangelho. Buscar a face de Deus é você buscar a Deus, é você buscar o maior entendimento da pessoa de Deus, da pessoa do Filho de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus. É você estar envolvido na obra de Deus, é você cantar, pregar, meditar, é você estar pronto para servir a Deus. E um dos mais destacantes pontos é a oração, é buscar a face de Deus, é buscar Deus, eu quero buscar o seu propósito, eu quero buscar a tua vontade na minha vida. Hoje as pessoas estão buscando somente a mão de Deus. Deus me abençoa, Deus faz um milagre, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas ninguém quer ter um compromisso real com Deus. As pessoas que se converteram há 15, 12, 20 anos atrás, que tem visto uma evolução da igreja, principalmente no meio pentecostal. Hoje nós temos os neopentecostais, as pessoas que também vieram de igrejas tradicionais. Nós vimos que antigamente as pessoas vinham à igreja para servir a Deus melhor, porque eram pecadores e precisavam se consagrar, precisavam se santificar, precisavam servir a Deus de uma maneira mais digna, porque quanto mais eles buscavam a perfeição, jejuns, orações, vigílias, consagrações, evangelismos, e tudo isso mais era visto como muito pouco e precisava cada dia mais melhorar. Hoje nós vemos as pessoas vindo à igreja porque querem a bênção, querem ter a vitória, querem ter não sei o quê, mas a maior bênção que eu e você conseguimos já é a salvação das nossas almas. Nós somos vitoriosos, porque Cristo nos diz, através do seu apóstolo Paulo, que nisso nós somos mais do que vencedores. Porque nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. As mãos de Deus já estão sobre nós, porque nós somos filhos dele. Isso não significa que eu e você precisamos ser ricos, prósperos, carros do ano, casas melhores. Eu quero tudo isso e eu quero que você também tenha tudo isso. Eu quero que você tenha uma vida digna, uma vida próspera, uma vida abençoada, porque Deus promete isso para os seus filhos e filhas. Mas a nossa visão é morar num céu de glória, de poder e ter um encontro com o Cordeiro de Deus ressurreto. Eu quero ver Jesus Cristo e abraçá-lo e agradecê-lo para todo sempre, por aquilo que Ele fez na minha vida e pelo que Ele fez na sua vida também. Muitas pessoas se comportam como filhos mimados, que só querem presentes do Pai, mas não querem a companhia do Pai. Olha as músicas que nós cantamos. É uma verdadeira exaltação do homem. Deus vai fazer, Deus vai me dar, eu sou filho, eu tenho direito. Sem a busca da face de Deus não há avivamento. Só a mão de Deus não há avivamento. É necessário trazer o próprio Deus para o nosso cotidiano. Isso é avivamento. Sem a busca da face de Deus não há avivamento. O sexto passo é e se converter dos seus maus caminhos. A gente tem que tomar ciência de que esta mensagem, ela não é
para o ímpio. Nos recordemos que, e se o meu povo é povo de Deus, é povo da casa, é para a igreja. E aqui está dizendo, se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus também anda em maus caminhos, em certos momentos de sua existência. É necessário deixar os maus caminhos e adquirir boas práticas cristãs. É necessário mostrar frutos de arrependimento. Nós temos um problema hoje nas igrejas que pessoas vêm a Cristo aos milhares. Mas foi feita uma pesquisa de que também pessoas estão saindo aos milhares das igrejas. Isso não está mostrando um fruto de arrependimento das pessoas. Porque uma pessoa que nasce de novo, eu creio que ela jamais vai se desviar, porque afinal ela nasceu de novo. É um milagre de Deus na vida da pessoa. Se as pessoas forem convertidas a Cristo, se converterem a Jesus, elas vão se firmar. Mas se elas forem convencidas a servir a um Deus que dá tudo para elas, quando vier a primeira luta, a primeira dificuldade, elas vão se desviar dos caminhos de Deus. Por isso é necessário nós pregarmos uma mensagem relevante, nós pregarmos um Cristo crucificado, um Cristo que salva as pessoas do inferno, e não somente pregar somente a mão de Deus. É necessário que a igreja deixe aquilo que goste, as coisas que nos afastam de Deus. É necessário que a igreja, quando eu falo igreja, tenha entendimento de nós, pessoas, que nós constituímos a igreja de Cristo. É necessário uma renúncia. Jesus falou, aquele que quer vir após mim deve perder a sua vida, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, essa vai ganhar a sua vida. É contraditório mesmo, porque Deus não está preso à nossa linha de pensamento, à nossa filosofia, não está preso àquilo que nós pensamos e achamos. Aquele que quer ganhar a sua vida tem que perder por amor ao meu nome, porque aquele que perder por amor a mim, este vai achar a sua vida, vai ganhar a sua vida. Os males que eu, Vitor, vejo na igreja de hoje, igrejas são pessoas, nós temos um egoísmo muito grande. A gente só quer vir à igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Isso me faz salvo. A salvação é pela graça. A graça que vem de Cristo. Então, você é salvo. Mas a sua vida está muito, muito pequena com Deus. O egoísmo tem dominado as pessoas. Isso também se exemplifica muito nos hinos que nós cantamos. Quando nós falamos eu, e não mais nós, nós e nós. A igreja é feita de um corpo, e corpo é uma união de membros. Então nós temos que nos unir, e o egoísmo é algo que não condiz com a igreja de Cristo. Se temos sido egoístas, temos que mudar este hábito. Avareza, eu quero, o amor ao dinheiro, só dizime e oferta porque faz uma barganha, Deus vai me prosperar, Deus vai me dar. Só baseado nessa promessa, não é gratidão. Eu tenho a visão de que dízimo e oferta é gratidão daquilo que Deus já tem feito na minha e na sua vida. Deus tem me dado um salário, então, Deus, obrigado pelo que eu já tenho. E não por aquilo que o Senhor vai me dar e tudo mais. Deus é tão misericordioso que Ele faz e Ele dá. Ele diz isso na sua palavra. Mas o nosso posicionamento é gratidão. É gratidão. Mundanismo. Acontece uma coisa fora da igreja. Modas, as pessoas, não, tem que fazer dentro da igreja. A gente, afinal, é crente, é separado ou a gente é misturado? Eu lembro agora a moda mais recente é a questão da tatuagem. Você pode se ofender, com o que eu vou dizer, mas é uma observação. Não entro no mérito de que é certo e que é errado. Mas as pessoas estão começando a se tatuar. Depois, na igreja, depois que no mundo isso se tornou prática. Antes ninguém se tatuava. Hoje todo mundo está se tatuando no mundo e na igreja está aparecendo também. É Jesus Cristo, é não sei o quê. Não entro no mérito de estar certo ou de estar errado. Eu entro no mérito da questão do porquê a igreja está tendo algumas atitudes de conformidade com o mundo. Se o mundo faz alguma coisa, logo logo começa a entrar no meio da igreja. O mundanismo. Falta de conhecimento bíblico, as pessoas não sabem nem o que é fé cristã. Escola dominical, seminários, cultos de ensinamento. É difícil.
Alguns até brincam que se fizermos uma campanha de estudo do livro de Jó, quantas pessoas vão vir? Mas se for uma campanha para conseguir a sua bênção em 7 dias, não cabe às pessoas no templo. E é verdade. Conhecimento bíblico, hipocrisia, mentira no meio do povo de Deus. As pessoas estão hipócritas. Você olha nos olhos das pessoas e as pessoas não transmitem mais verdade. Corrupção, escândalos aí na mídia. Pessoas que são ditas como servas de Deus estão dentro de um esquema. Pessoas que estão roubando e depois fazem um círculo para agradecer o dinheiro roubado. Desonestidade. As heresias estão tomando proporções gigantescas. Pessoas que estão virando judaizantes, patriarcas, querem trazer a Arca da Aliança de volta, faz o seu sacrifício. Jesus já fez o sacrifício, foi o sacrifício único e perfeito. A igreja não tem mais que fazer sacrifício nenhum. Essa história de sacrifício, coisas de obras e a idolatria. Às vezes a diferença de nós, cristãos evangélicos, para os cristãos católicos, são que os santos dos católicos são feitos de barro ali, de cerâmica. E às vezes dos evangélicos estão vivos, são de carne e osso, é o pastor tal, é o bispo tal, é o apóstolo tal. E você sabe que eu não estou falando bobagem. A gente tem que tomar cuidado. Isso são só algumas coisas que nós devemos nos converter. Converter dos nossos maus caminhos. Uma mudança de atitude. Não adianta dizer que nós estamos arrependidos se continuarmos a praticarmos o mal. Aí não há avivamento, não há avivamento. Uma igreja que diz que é avivada, que diz que realmente é bênção de Deus e tem essas más práticas, não é avivamento real. Graças a Deus, aqui acabam os passos do homem. Aqui é o nosso limite. Se nós fizermos esses 6 passos, sermos povo de Deus, chamados pelo nome de Deus, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus e nos converter, deixar os maus caminhos, aí Deus vem com a sua provisão. Eu digo para você que Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra, para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia. Aqui diz que Deus, Ele vai ouvir dos céus. Deus, Ele é o Altíssimo. Ele é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Então Ele está nos mais altos céus. Ele está nos céus, ali é a sua morada. Quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos a Deus, conforme a vontade dEle, Ele vem a nosso favor e Ele vem e cumpre a sua vontade em nossas vidas. Se nós não recebemos é porque nós pedimos maus. Nós pedimos maus, de forma má a Deus, mas se pedirmos de formas corretas a Deus, Ele vai cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. Porque Ele é o Deus que ouve, Ele é um Deus vivo. Ele não está morto, a sua mão não está encolhida. E só é ouvido quem se faz ouvir. Se você não orar, se você não clamar a Deus, nada vai acontecer na sua vida. Acontece porque Deus é tão misericordioso que Ele não espera eu e você tomarmos certas atitudes. Mas aquilo que você quer de maior, que você mais almeja, se você não orar, nada vai acontecer. Só é ouvido aquele que se faz ouvir. Eu perdoarei os seus pecados. Deus é o Deus que perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados através do seu Filho Jesus Cristo, que se fez propiciação por nossos pecados na cruz do Calvário. Se nós pecarmos, nós temos que apresentar diante de Deus as nossas culpas, nossas dívidas, os nossos erros, porque o nosso Senhor Jesus, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Então, tome posse disso na sua vida. Não acha que você cometeu um pecado, você errou demais? Faça o contrário, deixe essa prática, não pratique mais isso. Mas peça perdão a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Porque Deus vê pecadores, pessoas que cometem erros pequenos aos nossos olhos, erros grandes aos nossos olhos, mas Deus vê pecados. Uma pessoa que mente, ela é pecadora. Uma pessoa que mata, ela é pecadora. Ela é condenada. Um único pecado é suficiente para levar o homem ao inferno, se ele não aceitar a Jesus como seu Salvador. Um único pecado, uma única mentira, já é mais do que suficiente para essa pessoa ir para o inferno.
Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Se nós praticarmos aquilo que já falamos, os 6 passos, Deus, Ele vem, Ele ouve a oração que nós fizermos, e Ele perdoa os pecados que nós confessarmos. Aí começa o avivamento, porque o avivamento não é algo que eu e você produzimos. A gente depende de Deus. É Deus que aviva a sua obra. A Bíblia nos fala, aviva, ó Deus, a sua obra no meio dos anos. Aviva a sua obra, é Deus que aviva. É Deus que manda o seu fogo. É Deus que dá aos homens dons. É Deus que faz todas essas coisas. E às vezes as pessoas querem produzir um avivamento por si só, mas não querem pagar, digamos, não querem cumprir estes passos, querem pular etapas e aí querem produzir um avivamento, fica um avivamento meia boca, um avivamento capenga, um avivamento humano, que dura algum pouco, por um pouco período, mas não persiste e não dá bons frutos. E sararei a sua terra. Deus ouve, Deus perdoa, e Deus diz, e sararei a sua terra. Nessa passagem diz que sarar a sua terra é literal. Sarar a terra das pestes, dos gafanhotos, porque no versículo 13 diz que Deus falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus está falando que se o povo não andasse em conformidade com a sua palavra, Ele enviaria este castigo, enviaria estas coisas ruins. Mas se o povo se tornasse para Ele, Ele sararia a terra, tiraria as pestes, os gafanhotos. Deus também, Ele sara o teu povo. Podemos tirar desta mensagem que Deus também sara a terra, sara o lugar que vivemos, derrama suas bênçãos materiais, suas bênçãos físicas sobre o seu povo. Nós somos abençoados quando nós servimos a Deus com sinceridade. Mas, irmão, eu tenho servido a Deus com sinceridade, eu tenho passado por grandes dificuldades. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo e você também vai vencer. Mas existem momentos ruins na nossa vida, sim, mas existem momentos bons também. Existem as bênçãos de Deus sobre a minha e a sua vida. Quando nós temos uma vida reta diante de Deus, as bênçãos de Deus vêm naturalmente para mim e para você. Deus, Ele também sara o seu povo de uma forma espiritual. Quando nós colocamos a nossa vida, quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, Ele faz essas coisas, Ele nos acolhe, Ele derrama da assunção sobre a minha e sua vida, Ele nos capacita para nós fazermos a obra dEle com autoridade e com poder. E sararei a sua terra. Quantas pessoas precisam ser saradas? Como a igreja de Cristo hoje precisa ser sarada, precisa se voltar, precisa receber essa bênção de Deus. Para nós concluirmos, a palavra de Deus é a profecia. Ela se cumpre na vida das pessoas que andam segundo os seus estatutos. Se nós praticarmos o que aprendemos hoje, Deus vai cumprir na minha e na sua vida essas bênçãos e nós vamos ser avivados. O avivamento vai ser grande se a igreja se converter dos seus maus caminhos, orar, buscar a face de Deus, buscar Deus e praticar isso na sua vida. A igreja vai ser uma igreja forte, vai ser uma igreja que vai conseguir ser influente na sociedade. O índice de crimes vai diminuir, o índice de drogas vai diminuir, a violência, a corrupção. Porque nós vamos ser agentes de Deus. Deus vai começar a agir diretamente na sociedade, porque Ele vai ter mais filhos e filhas capacitados para levar esta verdade às pessoas. E as pessoas vão ser mais influentes. Aí nós vamos começar a ver grandes milagres, grandes bênçãos, grandes coisas no meio do povo de Deus. Deus, Ele quer uma atitude de mim e de você. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente.
Nós vamos fazer isso no nosso lugar mesmo. Nós vamos orar uns 3 minutos para encerrarmos no horário. Coloque diante de Deus. Hoje é uma palavra de confronto a mim e a você, para nós mudarmos, para nós colocarmos diante de Deus aquilo que tem nos prendido, que tem nos afastado um pouco dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor,